Fala pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer um videozinho rápido aqui sobre uma instrução muito prática voltada ao alinhamento do DT, para quem é da indústria do agronegócio, para quem trabalha diretamente com extração de óleo vegetal, no caso de Bunge, Cargill, tem alguns outros fabricantes. Eles têm uma máquina comum, que é o desmitificador térmico. Basicamente, eu vou mostrar uma imagem, vou explicar um pouco melhor, mas é um acionamento motor. O mais comum de montagem, né, é motor, redutor, só que esse redutor ele é montado na horizontal com um eixo de saída na vertical. Então, é uma máquina muito crítica no processo e que tem uma aplicação muito distinta sobre o alinhamento. Então, a ferramenta Rotaline Touch da Proof Technique, ela tem algumas características onde ela permite a movimentação da linha de centro do eixo e também a inclusão de uma flange quadrada, a alteração da flange. Todo mundo que faz alinhamento vertical hoje sobre alinhamento de eixo, ele tem uma condicional de flange redonda. A Proof Technique permite que você faça a flange, que você dimensione ela e que você recentralize a linha de centro, mudando, porque não, vocês vão ver pela imagem que o eixo ele é deslocado do centro do redutor. Então eu vou fazer uma demonstração prática aqui. O feedback fica disponível aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar aqui que a gente vai responder na medida que vocês tiverem, que eu tiver acesso aí às perguntas, beleza? Então, isso aqui foi até uma dúvida que um cliente passou pra gente. Isso aqui é o acionamento, né? Então aqui a gente tem um motor montado na horizontal. Nesse alinhamento aqui é de suma importância que você desacople esse eixo de entrada, faça a medição de pé manco para o motor e para o redutor, para que você confira os pé mancos e elimine as possibilidades de ter pé manco, porque pé manco todas as ferramentas de alinhamento só vão fazer na horizontal. Partindo para o alinhamento, a gente tem um alinhamento simples na entrada, mas no eixo de saída que é onde fica complicado. Aqui a gente tem até um outro sistema de um outro fabricante montado aqui, ó, que eles estavam tentando alinhar, mas não tiveram sucesso. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer a montagem do alinhador nessa condicional, só que a correção comum de um alinhamento vertical, ela é sobre flanges e não sobre pés como está aqui. Então, quando você tem essa característica aqui, seria como se fosse uma flange quadrada, a máquina móvel que você está corrigindo. Então, no alinhador Proof Technique, a gente tem essa possibilidade. Então, vamos brincar com ele um pouco aqui. Ó. Então, aqui a gente vai selecionar a medição vertical. Com ela ativa aqui, nós vamos ter que fazer a troca de posição. Então, observe que o dimensionamento está sendo solicitado para a máquina superior. No caso lá, a máquina móvel está embaixo. Então, a gente vai clicar aqui no alto da tela e mudar isso. Então, na prática, essa motobomba aí agora é a nossa máquina móvel. Nós vamos fazer uma alteração também visual para um redutor. Vamos brincar com a flange. Isso aqui é um recurso diferencial da Proof Technique. Ela permite alterar o formato da flange. Nós vamos passar para um retângulo. O layout de distribuição dos parafusos, nós vamos passar para um retângulo também. E vamos chegar nessa condicional. Aqui agora a gente precisa dimensionar ela. Vamos pensar como se eu tivesse aqui, nessa posição, visualizando essa máquina para fazer o alinhamento. Vou vir aqui. Estou colocando valores simulados aqui só para ser orientativo. Ele duplica o valor como se fosse um quadrado aqui, né? Mas na realidade nós temos um retângulo, então a gente pode entrar com o valor separado. Então ele já me deu essa condicional. Parafusos ali são 6. Ele vai deixar distribuído errado aqui, não tem problema, tem como corrigir. Distância de centro dos parafusos. Eu vou simular um valor aqui, ó, vamos pôr como se tivesse 20 para cada lado aqui, tá? Você tem como pôr individual a distância de cada parafuso. Vou colocar aqui 760, vai jogar igual aqui também, vou colocar 1460. Então, ficou visualmente distribuído assim. Vou clicar aqui no centro, vai abrir novamente aqui. O que eu tenho como um grande diferencial? Se a gente observar lá na nossa tela, lá, o centro desse eixo não é o centro desse redutor. Então, ele é deslocado. Então, aqui eu tenho que trabalhar o centro do eixo. Está aqui o centro do eixo.
No eixo X, vamos colocar aqui, por exemplo, como se ele tivesse 200 entre a parede e o centro do eixo aqui. Então, o que eu vou... Vamos pôr 250, entre o centro da parede e 200 aqui. Do centro, pela metade, eu tenho 750. Menos 250, ele é deslocado para lá 500. Então, vai ser menos 500. Então, olha lá, ele é deslocado o centro para o meu lado esquerdo aqui, visual. É o que eu estou visualizando lá em campo também. Vou clicar aqui no centro de novo, vou vir nos parafusos. O parafuso 1, 2 e 3 está certinho, só que o parafuso 4 está fora de posição. Concordam? Então, o parafuso 4, eu quero que ele fique, ao invés de ser 380 para cima, eu quero que ele fique para baixo. Então, é menos 380. Cliquei, ele corrigiu, mas ele colocou 2 na mesma posição. Então, olha lá, o parafuso 1 ele está 500, 380. Então, um desses aqui, que vai ser o 4, eu vou colocar menos 500, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É importante decorar isso, ó. Então, basicamente, olhando para a máquina, o meu parafuso central aqui, desse lado oposto, é o número 1. Aqui é o 2, aqui é o 3, o 4, o 5 e o 6 é o da ponta lá. Porque na hora que ele me entregar a correção, eu vou ter que distribuir ela dessa maneira. Vamos clicar aqui no centro de novo, finalizar. Ainda no dimensionamento dessa máquina. Vou simular alguns valores aqui, ó, só para a gente... Rotação da máquina, por 40 RPM aqui, uma rotação baixa. Diâmetro do acoplamento deve ter uns 450, 500 milímetros ali. Essa distância aqui é um pouco maior, né? Essa distância aqui deve ser uns 800. Só o visual, tá? O que nós estamos fazendo aqui é só um simulado. Uma outra grande vantagem do Proof Technique na hora da leitura é que ele não te exige a movimentação em posições fixas. Então, no método sweep, você pode simplesmente rotacionar o eixo. Ele está fazendo ali, ó, o ângulo de coleta, o número de leitura, está tudo sendo informado. Ele vai te dando uma qualidade ali ao vivo. O que eu quero que vocês observem? Essa qualidade aqui, ó, ela vai alterando à medida que eu vou fazendo a coleta. Por que isso é legal? Eu vou repetir aqui, a gente já tem uma posição, né? Medição, coleta novamente. Essa qualidade ao vivo na tela, ela é legal porque às vezes se eu tiver um deslocamento ou algo encostando no cabeçote durante a minha leitura, isso vai fazer com que a qualidade caia instantaneamente e vai me levantar uma hipótese. Cara, o que movimentou ali? O que está variando para mim? Então, é muito legal isso aqui. Como uma referência aí aos alinhadores que fazem 9, 12, 3 horas, aqui foram 300 leituras, contra 3, que é o comum aí do método de duplo laser. 185 graus de rotação. Aqui a gente tem as duas leituras que foram feitas. Eu posso trabalhar a média entre elas, né? Então minha média ficou com esses valores. Finalizo, vou para resultado. O que ele está falando aqui para mim? Ó? Na visualização dessa máquina, do eixo 1, do ponto 1 lá, que é o central, o lado oposto ao que eu estou, para o ponto 4, eu tenho que empurrar esse redutor para o lado de lá. No sentido do acionamento aqui onde está o motor, aqui onde está o eixo, eu tenho que empurrar ele para o lado de lá. E o calço, que é para me corrigir a angularidade, eu preciso trabalhar com esses valores de lâmina em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pés. No pé 1 tem que colocar 3 milímetros. Qual é o pé 1? É esse aqui. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui tem algumas variações, né? O alinhador da Proof Technique, quando se trata de alinhamento vertical, ele permite que você inclua, que você trave um pé. Aqui ele travou 3, é automático que ele faz isso. E só adicione nos demais, que você somente remova em alguns dos pés, que você trave um e remova de todos e que você somente remova. Então ele tem essa variação aqui é uma média, né? Colocando e tirando calço. Isso ajuda muito, porque às vezes você chega lá e tem muita lâmina, ou às vezes você chega lá e a máquina está na base,
Isso é um recurso que facilita bastante. E para todos os modos, ele vai ter o modo ao vivo. Aqui é onde você vai deslocar, ó. Vocês vão ver aqui que eu estou só simulando numa máquina, né? Então isso não ajuda muito, mas só para a gente ter uma referência, ó. Aqui eu estou deslocando a máquina ao vivo, vertical e horizontal. Nesse caso aqui, a gente não vê ela como vertical e horizontal, né? A gente vê as posições de 0 a 6 e 3 a 9, como uma simulação de correção desse alinhamento. Beleza?